Então, começando a responder a primeira questão do Enem do ano passado, de 2019, que é um texto publicado pelo American Family Traditions, está escrito, né? No dia 30 de julho de 2012. Então, é um poema falando sobre o crescimento da criança e como ela aprende. A pergunta é: valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças. Bom, o próprio título da pergunta já fala sobre o que está falando esse texto: valores culturais de um povo que revelam sua forma de ser, agir e pensar. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa é invocar tudo que você sabe sobre esse tema, tudo que você já viu, tudo que você já ouviu. Então, aí você vai para as alternativas. Temem quem as amedronta? Isso será que é uma cultura? Será que todas as crianças são assim? Aprendem com o que vivem? Será que toda criança aprende com vivência, com experiência? Amam aqueles que as aceitam? Será que todas as pessoas que aceitam essas crianças elas vão amar como caso certeiro? São gentis quando respeitadas? Ridicularizam quem as intimida? Então, algumas aí, por questão de conhecimento prévio, você já pode eliminar. Mas vamos ao texto. Na primeira linha fala: If children live with criticism, se as crianças vivem com criticismo, they learn to condemn. Elas aprendem a condenar. Bom, já está falando o jeito que ela vive, né? Não está falando que ela, não está falando quem as critica, não está citando uma outra pessoa, está citando direto as crianças. Então, não está falando de pessoas que as aceitam, ou pessoas que as respeitam, ou pessoas que as intimidam, ou que as amedronta. O foco é a criança. Então, eu posso continuar lendo o texto todo, porém a minha resposta já tem. Porque em todo texto é possível perceber que as crianças aprendem com a forma de ser, com o que elas estão vivendo, com a vivência delas. Ou seja, no contexto em que elas estão inseridas. Todas elas começam com if children live. Então, se você conseguir traduzir um if children live e for bom de interpretação de texto, o restante você vai deduzir sozinho. A segunda pergunta tem também outro texto. 5 ways pets can improve your health. 5 maneiras que os animais podem melhorar a sua saúde. Nesse ponto, você já vai pensar tudo o que você sabe sobre esse assunto e já vai direto para ler a pergunta. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de. Bom, vou voltar no texto se necessário, mas olha, several studies, inúmeros estudos. A growing number of research, um número crescente de pesquisa. E research, pesquisa, né? Já te dá uma ideia. Olha as opções. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Explicar como o contato de animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Esclarecer sobre o modo como os idosos devem se relacionar com os animais de estimação. Bom, gente, se você pensar um pouquinho, mesmo antes de ler todo o texto, quando você lê o enunciado dessa pergunta, você já percebe que está falando do intuito em todo do texto geral. Então, será que ia focar na letra A só nas partes de alergia e asma? Sendo que eu posso ver no último ali, ó, good for the heart. Será também que eu ia falar só das relações amorosas, como está citando na letra C? Ou só de ataques cardíacos? Ou então só com o modo que os idosos relacionam? Será que é uma coisa de esclarecimento? Ela usaria research, pesquisas, para falar sobre isso? Aí, você já conseguiria chegar na resposta sem sequer terminar de ler o texto, lendo só o título e o enunciado da pergunta. Você já saberia que a letra certa é a B, porque a B é a única que tem benefícios em geral, que dá uma ideia geral do texto e não focada. Mas
Essas palavras e expressões têm o objetivo de dar maior credibilidade a argumentos, né? Então, toda vez que ela usar isso, ela está dando credibilidade. Mas olha só, allergy fighters, luta contra as alergias. Date magnets, imã para encontros. Dog for the aged, animais para os mais velhos, para quem já passou da idade, né? Good for mind and soul, faz bem para a mente e para a alma. Good for the heart, bom para o coração. Então, você sabe que não é um único intuito. Então, a letra B é a única que poderia ser a correta. A questão número 3 é um cartoon. Então, tem dois meninos conversando. Eu vou dar uma ideia geral, vou dar uma olhada geral na imagem, mas não vou ler fingindo que eu não sei o que está escrito no balão, né? Então, tem um olhando para o outro. Pode perceber que os dois estão bem perdidos. Eles estão no fundo da sala, lá na frente tem um monte de aluno. Uma professora sorridente. Eu consigo ver no quadro uma palavra back to school, que mesmo que eu não for um gênio do inglês, eu já devo ter visto em algum cantinho por aí, que é de volta às aulas. Eu vou direto para a pergunta também, sem ler o que está escrito no balão. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on pour. Né? Então, como se eu não tivesse lido. Suspeitar que o colega está com o seu material, por engano. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Entender como desligada a postura do colega. Desconhecer como como usar um livro impresso. Bom, estamos numa old classroom, né? Mas num estilo antiquado. E ele tá olhando, mas o amigo dele também tá olhando, tipo, o que tá acontecendo? Então a letra D já não ia ser. A letra A, se você fosse bem desatento, né? Poderia ser que sim, que você achasse que ele tá suspeitando que eles estão com o material trocado. Porque a palavra turn pode ser mudar também, né? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, por que ele duvidaria disso? Por que em uma frase ele demonstraria isso, né? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Essa aí também, se você não lê bem o que está no balão, pode ser mesmo que você deduza. Entender como desligar da postura do colega, já falamos. Letra E, que é a correta, mas olha só, o que vocês têm que ver? Qual que é a única palavra, o único phrasal verb que você tem que saber desse cartão inteiro? O turn on. Turn this thing on. Turn on é ligar. Então, você já vê que ele não está se referindo ao livro, ele não está tendo a ideia de um livro como uma coisa física impressa, que você não liga. Ele está imaginando que ele é um aparelho tecnológico. E pela reação dos dois, você percebe que ele está tipo assim, como eu faço com isso? Então, por isso, a letra E é a correta. Então, nesse caso, é uma questão de vocabulário, pode ser até considerada uma questão gramatical, já que turn on é um phrasal verb, e ele não está junto na frase, ele está com this thing, que é o objeto direto do verbo, no meio dele. Então, você teria que ter essa noção que ele está separado aí. Então, how do you turn this thing on é como você liga essa coisa. Então, pode ser considerado vocabulário e gramático ao mesmo tempo. Na questão quarta, letter to the editor. Uma carta para o editor. Letter não quer dizer letra, né? Também pode ser, mas nesse ponto aí é como carta. Sugar fair, mongering, unhelpful. Então, vou fazer por cima o que está dizendo aí, tá? Não vamos traduzir, vamos tentar entender como um nível intermediário ou até básico de inglês. Sugar, açúcar. Fear, medo. Help, no meio da palavra unhelpful, é ajuda. Deve ser o contrário de ajuda. Então, alguma coisa que não me ajuda no medo contra o açúcar. Né? Vamos fazer por cima. Vou para a pergunta. Também observe que é um texto de 2013. Tá no Washington Times, ou seja, uma publicação, né? E tá adaptado também. Vou pensar em tudo que eu sei sobre isso. Sobre açúcar, sobre consumo de açúcar. Será que é sobre cana-de-açúcar, né? O que será que pode falar? Mas tá falando lá em cima fear, medo. Então, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar?
Por algum motivo alguém ia defender isso? Aponta a gordura como um grande vilão da saúde? Ok, realmente ele é apontado várias vezes como grande vilão. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? Bom, não sei, né? Em qual universo isso seria realidade. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto? Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos? Algumas já poderiam ser eliminadas de cara, né? Porém, vamos ler lá no texto. Nós não conseguiríamos responder só pelo título e nem só pelo enunciado da pergunta, que é como a gente fez antes. Então, nós vamos ler o texto, pelo menos as partes mais importantes. Quais são as partes mais importantes do texto? O título já foi lido, não me ajudou. A introdução, que fica sempre bem no começo. E a conclusão, que fica sempre no fim. Se isso não me ajudar, aí eu vou ter que ler o texto todo. Mas antes disso, eu vou fazer um outro método. O método Scanner, procurando a palavra obesidade em inglês, que não é tão diferente, é obesity. Mas eu tenho ali falando a parte do fat também, na quarta linha, né? Fala fat. Fat in the body, gordura no corpo. Na quinta linha eu tenho a palavra obesity. Current scientific research strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. Tá falando aí como que a obesidade pode ser adquirida, né? Então, ó, vamos ver que dá para fazer método Scanner e as palavras são cognatas do português. Corrente, científica, research, eu sei que é pesquisa. Strongly, ai, não lembro o que é strongly, mas eu sei que é strong. Então, forte, fortemente. Indica obesidade, resulta, excessivo caloria. O que será que é intake? In eu sei que é para dentro, take é pegar, levar, tirar, né? Vou fingir que eu não sei. Combined, combinado. Sedentary, sedentarismo, lifestyle, estilo de vida. Então tá falando que a obesidade é um resultado do consumo de excessivo de calorias com uma vida sedentária. Bom, isso aí eu já sabia, né? Vamos ver se alguma outra parte fala sobre obesity. Eu não consigo encontrar a palavra obesity sendo repetida, mas ela tem sim, na quarta penúltima linha. Então fala assim, ó, Americans consume has actually decreased over the past decade. Então eu sei que o consumo dos americanos diminuiu past decade, nas décadas passadas, na última década. We need to continue study the obesity. Nós precisamos continuar o estudo da obesidade. Epidemic. Então, até aí, né, palavras simples, palavras de inglês básico que me dá a resposta. Depois, embaixo, ainda faz uma reforça sobre isso. What more can be done? O que mais tem que ser feito? O que mais deve ser feito? Então, defende o consumo? Não. Aponta a gordura como grande vilão da saúde? Não. Fala que tem que estar junto com a vida sedentária. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? Não. Enfatiza a redução de ingestão de caloria pelos americanos? Não, não está enfatizando. Ela comenta isso, mas não enfatiza. Letra D. Indica a necessidade de mais pesquisas. We need to continue to study the obesity. Então, resposta certa, letra D. A próxima questão chama In This Life, quer dizer, o título dela tem, né? É In This Life. É a questão número 5 e última, da saudosa Madonna. Saudosa, né? Saudosa. Não sei se saudosa é uma palavra para você usar para pessoa viva, mas enfim, da famosa Madonna. Que a não ser que você conheça totalmente o trabalho dela e todas as palavras que ela diz, você vai ter que ler essa frase, essa questão inteira, tudinho, porque quando é música é mais complicado. Quando é música e poema, pensa, uma pessoa pode contar uma história de uma década, de um século numa música num poema. É muito mais fácil achar a rima certa do que achar contexto para explicar fato por fato, sem mentir, sem ser redundante ou sem exagerar em nada, né? Num livro de história, por exemplo, né? Num conto. Agora, na música, não. Você pode exagerar, você pode ser poético, ou seja, mais fácil, né? Então, vamos continuar aí. Tá perguntando
A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Vai ter que ler. Pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, por o fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de uma pessoa próxima. Beleza, vamos ler lá em cima. Eu poderia, se eu não estivesse entendendo nada de inglês, tentar achar as palavras que eu conheço, tipo friend, tipo die, dead, death, finish, palavras que, seria mais fácil de eu procurar lá em cima. Mas enfim, vamos ver. Provavelmente não vai estar tão simples assim. Sitting on a park bench, sentado num banco do parque. Lembrando que bench é banco. Bank, quando você fala essa palavra, é banco de, tipo, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Thinking about a friend of mine, pensando num amigo meu. He was only 23. Pessoal, então aí você já pode eliminar a letra D, que fala sobre 20 anos. Porque, na verdade, o texto nem fala 20, fala 23. Que tá, ok, estaria a mais de 25 anos, de 20 anos. Mas não fala que é o fim de uma amizade de 20 anos. Fala que ele tinha 23 anos. Então, não é relativo à amizade, sim à idade da pessoa, do amigo, né? Porque friend of mine. Então, qual que tá falando aí de amigo? Tá falando a letra C e a letra A, né? Gone before he had his time. Foi embora, né? Ido, seria a tradução da letra, antes de ter o seu tempo. Já responde, né? Vamos terminar. It came without a warning. Veio sem avisar. Didn't want his friend to see him cry. Não queria que os amigos dele o vissem chorar. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava chegando, dawning, escurecendo, né? Vocês devem ter visto essa palavra numa música do Cian, sei lá, acho que com a Cia, eu não sei se é isso mesmo. Aquele dusk to dawn, né? Do nascer ao pôr do sol. Então esse down aí é daquele pôr do sol, aquela escuridão que causa. And didn't have a chance, e não teve chance, to say goodbye. Finalizamos a parte de inglês, então vamos começar a parte de espanhol, né? Você pode selecionar um, então. A questão 1 tem assim, ó. Millennial, así es la generación que ya no recuerda como era el mundo sin internet. Então, a geração milenal. Acho que é isso em português. Então, pensa em tudo que você sabe e vai para o título da pergunta. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração. Deixar sua marca, né? Sua pegada. Conhecer diferentes lugares, fazer a diferença no mundo, aproveitar todas as oportunidades, obter uma formação acadêmica de excelência, conquistar boas colocações no mundo de trabalho. Bom, se você souber o que é o EJA, você já vai responder de cara que é fazer a diferença no mundo. Mas só o verbo deixar, né, que é dejar, que é muito similar ao português, também não tem como assemelhar-se com outra coisa, nada. Também você vai perceber que é a vontade de mudar alguma coisa, de deixar uma marca. Mas no texto, pode-se ler assim, ó. Lo que se quiera es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo o que les rodea. Essa parte, cambiar el mundo, mudar o mundo é a mesma coisa. E não solo ganhar dinheiro, e não apenas ganhar dinheiro. Então, percebe-se a necessidade de fazer parte daquele mundo que eles estão vivendo, né? E deixar alguma coisinha de si. Então, letra B. A questão número 2. El hombre electrónico. O homem eletrônico. Ainda no mesmo tema da 1, né? Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, Paul Bomini criou a escultura O Homem Eletrônico para.
Incentivar inovações em reciclagem para a construção de máquinas. Propor a criação de objetos a partir de aparelhos descartados. Divulgar o lançamento de produtos eletrônicos sustentáveis. Problematizar o descarte inconsequente. Isso mesmo, inconsequente de equipamentos. Alertar sobre as escolhas tecnológicas da população. Então vamos ver. Vamos ter que ler o texto. A resposta vai estar em algum lugar que está falando desse homem eletrônico, né? Alguma coisa específica. Então eu vou procurar por essa parte. Então eu tenho essa frase. El hombre electrónico mide 7 metros. Tá explicando ele. Ele é hecho com a quantidade de resíduos elétricos e electrónicos que um cidadão médio em Reino Unido tirará a la basura a lo largo de su vida si se sigue consumindo este tipo de produtos a ritmo atual. Então, o que uma pessoa, um homem, né, vai gastar pela sua vida? Ele é feito desse lixo que seria jogado fora por um homem. El hombre electrónico ha sido diseñado por el escultor Paolo Bomini con objetivo de aumentar la conciencia de los ciudadanos a la hora de consumir aparatos eléctricos. Esta campaña parte de la base de que todos compramos aparatos electrónicos como herramientas de trabalho u ócio. Então a gente compra muito aparelhos para trabalhar como ferramenta de trabalho ou de prazer mesmo, né? De ócio. Aí já responde, gente. Nessa parte, a gente consegue ver extremamente explícita a letra D. Problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. Primeiro que ele é feito com isso, com equipamentos jogados fora. E segundo, que nessa parte, né, que ele foi desenhado com o objetivo de aumentar a consciência dos cidadãos na hora de consumir esses aparatos. As outras, reciclagem na construção de máquinas, não fala disso. Propor a criação de objetos a partir também não fala disso. A letra C, divulgar o lançamento de produto? Não. A letra E, alertar sobre as escolhas tecnológicas da população? Também não fala disso, né, gente? Então, a letra D. Vamos para a questão 3. Adelphos. Então, é um mini poeminha, né? De 2015. Nesta estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de sua formação identitária plural, da condição nômade de seus antepassados, nômade, de perda sofrida com o processo de migração, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe, ou de sua identificação com elementos da natureza. Bom, por mais que sejam temas difíceis, coisas de história até, uma alternativa é totalmente diferente da outra, então vai dar para focar. O tema é Adelphos e fala o seguinte: Eu sou como las gentes que a mi tierra vinieron. Eu sou como as pessoas que vieram para minha terra. Soy la raza mora, vieja amiga del sol. Sou da raça mora, velha amiga do sol. Que todo lo ganaram e todo lo perdieron. Que ganharam tudo e perderam tudo. Tenho el ama de nardo del árabe espanhol. Tenho o amor do tuberoso do árabe espanhol. Vamos ver aqui, né? Da formação identitária plural. É essa, porque fala do árabe, do espanhol, dos povos que vieram, dos povos que foram embora, que ganharam, que perderam, que é uma raça velha, né? A letra A. Condição nômade de seus antepassados. Não, ele fala dele, não fala de antepassado, não. Da perda sofrida, do processo de migração, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe. Essa, com certeza, é a mais errada, né? De sua identificação com os elementos da natureza, sim. Olha, tirando a letra D, que está realmente muito errada, as outras, não é que elas estão erradas.
é que elas não se encaixam no que está perguntando. Então, elas estão menos certas do que a letra A, que está extremamente e completamente correta. Está perguntando que o poeta dramaturgo Manuel reflete acerca disso. Qual que é a reflexão dele sobre isso, né? A única reflexão é a letra A. As outras são meros comentários, exposições, né? Fatos, para ilustrar o poema dele. A questão 4 é que hay de cierto en la fábula de la cigarra e la hormiga. Quem nunca viu a fábula da cigarra e da formiga não fez teatrinho na escola, né? A fábula é um gênero de ampla divulgação frequentemente revisitado, com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para. Então, se você conhece essa fábula, você já sabe mais ou menos do que se trata, mas vamos ler as alternativas. Apresentar ao leitor um ensinamento moral, reforçar o estereótipo associado às cigarras, descrever o comportamento dos insetos na natureza, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras ou descrever a relação social entre as formigas e as cigarras na natureza. Bom, se ela está sendo retomada, né, já não seria um ensinamento moral mais. Estereótipos associados a cigarras. Bom, a gente vai ter que ler. É um texto da revista Muy Interesante. Vamos ler. Cuenta una conocida fábula que, tras pasar todo el verano cantando y ociosa, una cigarra se encontró sin alimento y decidió pedir a su vecina, la hormiga, algo que llevarse a la boca. Então, até agora tá falando que a cigarra não trabalhou, ficou sem comida e foi pedir para a formiga. Esta le ofreció granos de arroz acompañados de una moraleja. Más vale prevenir que lamentar. Então, ela deu arroz e ainda passou uma moral, né? É melhor se prevenir do que se lamentar. Em português, melhor prevenir do que remediar. Merecem sua fama de preguiçoras e afanosas las hormigas? Então, elas merecem mesmo essa fama? Sem dúvida, sem dúvida. Las hormigas cortadoras de hojas, tem aí o nome, né? Atacefalotes, que é o nome científico. Por exemplo, são consideradas as primeiras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas em el jardín de hongos del que se alimentam. Então, elas cortam e depois ainda enterram as folhas no jardim onde elas moram. Outro dado curioso é que se ha comprobado que prácticamente en todas las especies de hormigas, las más ancianas assumen trabajos de maior risco. As mais velhas acabam assumindo um papel mais perigoso, de mais risco. De acordo com David Moron, da Universidade de Jagiellonian, Polônia, esto se debe a que es mejor para la colonia sacrificar una vida que está cerca de su fin que a um indivíduo jovem. Ele diz que é por isso que é mais fácil para elas sacrificarem uma vida já velha do que uma de um indivíduo jovem. Enquanto las cigarras no se les pueden acusar de perezosas, lo que sí es cierto es que los machos pasan en verano cantando, un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales, y encaramados a um árbol de cujas sábias se alimentam. Então parece que os machos têm esse hábito, que é o mesmo da cigarra mesmo, mas só os machos, né? Esse texto com certeza é um texto descritivo, né? Então, ensinamento moral? Não. Letra B, estereótipo associado a cigarros? Não, inclusive fala que também é uma prática comum nos machos das hormigas. Letra C, que é a correta, está descrevendo o comportamento dos insetos na natureza, dos machos, das fêmeas, dos mais velhos, da cigarra. Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras? Não. Descrever a relação social entre as formigas e as cigarras na natureza? Não, nem comenta se elas têm alguma relação. Empanada. Bom, empanada é uma comida que se você não provou, deveria provar. Então, é um textinho aí também, né? Um poeminha. É um fragmento só. De um blog de cozinha
A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empadas, o escritor chileno Andrés A. enaltece esse prato da culinária hispânica. Eu, se fosse ele, enalteceria. Descreve algumas etapas de preparação dessa receita. Bom, vamos ter que ler o texto. Destaca a importância do vinho na alimentação hispânica. Não sei, né? Tá falando de empada. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. Teremos que ver. Evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Bom, na sequência, então, vamos lá. Overa en bajo claro vaquilla echada. Eres del vino tinto, la camarada. Vienes lleva de pino, cebolla y carne, con pasas, huevo duro, que seria cozido, e a linha de hambre, com fome. Come el primer mordisco por una oreja. Se abre tu boca diente como sorpresa. Te la lleno de pebre, quedas picante. Si te beso muy fuerte, no me reclames. Busco loco en tu vientre delicia oscura, la traición exquisita de tu aceituna. Y repite el ataque por andanadas. Nadie queda com hambre se há empanadas. Bom, no final fala realmente da fome, mas não fala de nenhum tempo passado, fala do agora mesmo. Então, letra D não é. Evidencia a relevância de alguns condimentos. Fala pouco de condimento. Fala pimenta e azeitona. Destaca a importância do vinho na alimentação? Com certeza não. Descreve algumas etapas de preparação? Não. Sim, da preparação só se for da preparação para comer, né? E a letra A é a correta. Enaltece esse prato de culinária hispânica. Até porque se tem um poema com o seu nome, provavelmente está te enaltecendo, né? Thanks for watching!